Pois é, a avaliação foi um dos temas levantados pelos participantes dos grupos focais. Eles reconheceram que a implementação da BNCC muda bastante coisa, inclusive a avaliação. Vamos ver o que os professores que toparam conversar com a gente aqui nesse vídeo pensam sobre o assunto. De todos os tópicos, talvez, e acho que é ainda o ponto mais frágil na hora de manifestar e se posicionar perante um grupo de professores, por exemplo. Sim, eu acho que é um tema espinhoso na escola, né? Olha, desde que eu me formei, né, na verdade, desde quando eu estava na faculdade, a avaliação sempre foi algo que me deixou com bastante dúvida, assim, sabe? Então, realmente a avaliação na educação física é um dos pontos mais delicados, né? Pensar que para as outras disciplinas mesmo já esteja resolvido, assim, com bons professores que eu também, de outras áreas, né? Que eu tomo como referência, assim, de professor, daquele que eu busco como conhecimento, né? Como do referencial de professor crítico que eu tive, assim, que eu falei, não, é isso, eu quero dar aula desse jeito também, sabe? Porque, diferente da língua portuguesa, né, que você vai avaliar o aluno através de um texto, dentro da produção textual, né? Vai avaliar ele no texto para saber se ele conseguiu ou não desenvolver as habilidades e tal. Na educação física, a gente fica muito confuso, né, em relação ao que avaliar, como avaliar e em que momento avaliar. As outras áreas, eu acho que elas têm uma forma de... E aí, não é nem pensando se está certo ou errado, se funciona, se não funciona, mas existe já uma forma padronizada, estruturada, sistematizada, assim, consolidada, né, de avaliação. E a partir de um registro escrito, basicamente. E aí também, acho que muitos professores já deram esse retorno, assim, também, né, tipo, fora da área, que é no caso da educação física, ela é uma área que ajuda a pensar outras formas de avaliação também e sair um pouco daquele sistema mais tradicional, né? Porque a gente precisa entender que a educação física na escola é diferente da educação física dos projetos, da educação física como meio de evolução de esporte, né, de treinamento. Então, na cabeça de todos que não conhecem a educação física escolar, né, diferente do bacharel, ele tem uma visão bem distorcida, e essa visão que os pais têm, né, essa visão que os pais têm, que os gestores têm, que ele precisa fazer aquele movimento corretamente. Porque, assim, a partir da nossa, e principalmente a partir da abordagem de conteúdo, né, que o professor adota. Então, assim, dentro da educação física, eu vou avaliar somente parâmetros técnicos, né? Então, se eu trabalhei o conteúdo futsal, eu vou avaliar só se o menino ou a menina aprendeu a chutar, ou se aprendeu a conduzir a bola, né? Então, assim, o que deveria ser avaliado? O que precisa ser avaliado para entender a evolução dentro da aprendizagem, né? Dentro do desenvolvimento da aprendizagem do meu aluno, da minha aluna. E a educação física, acho que ficou e ainda fica, em certa medida, por um tempo, uma avaliação subjetiva e dependente de um olhar do professor. Um olhar do professor, lógico que todos é sempre pelo olhar do professor, mas às vezes não está sistematizado e organizado como deveria, assim, né? Ou como assim, é um olhar pautado em quê, né? Então essas métricas de avaliação, acho que na educação física são muito complexas. Então acho sempre um tema delicado, né? Mas se a gente parar para pensar, os próprios parâmetros curriculares nacionais, eles já traziam alguma coisa para a gente em relação à questão do que o estudante ele precisa saber ao longo de cada ciclo, né? Como o PCN trazia como ciclo, ele já dizia para a gente o que precisaria aprender ao longo de cada ciclo. Mesmo assim, né? A gente ainda tem essa dificuldade de conseguir, de forma clara e objetiva, dentro da aula,
conseguir identificar, por exemplo, se o aluno, como a gente vai avaliar coletivamente ou individualmente, se o aluno conseguiu desenvolver a parte de socialização, né, a parte de compreender, né, a diversidade, lidar com a diversidade. Então, assim, na fala, isso vai de uma forma tranquila, mas na prática, quando a gente vai pensar em montar instrumentos mesmo avaliativos para se conseguir avaliar isso, a partir de algo que a gente consiga materializar, como que a gente vai fazer isso? O que eu trabalho muito na educação física também são os valores atitudinais. Eu não deixo de trabalhar porque eu acho importante, porque a educação física que eu trabalho é Fundamental 1, né, de 1º a 5º. Então, eu acredito nessa educação física, onde os valores atitudinais nessa faixa etária, juntamente com as habilidades, ela nos dá um parâmetro para avaliação. Pensar a avaliação naquele como prova, né, aquela imagem mais tradicional é bem simplista, né? Então, eu acho que talvez a BNCC tenha tornado para a educação física a riqueza ali de objetivos de ensino, né, que a BNCC traz para a área, acabou questionando muito a concepção de avaliação que se tinha, né, aquela coisa de olhar só para o corpo, o desempenho físico-motor. Então, a gente, como profissional, acredito que ela ajudou sim, porque ela mostra alguns parâmetros, né, que a gente pode estudar e avaliar esse indivíduo na sua individualidade, se não ficar tão, né, é isso mesmo, de você ver como ele começou, como ele está. Acho que a partir do momento que tem os conteúdos e não a forma específica, né, mas o que dos conteúdos a ser trabalhado, eu acho que ajuda porque, de novo, dá um norte, assim, não fica numa coisa, eu vou trabalhar algo que eu quero, assim, não, tem uma base para eu pisar e a partir dessa base eu consigo organizar como eu avalio. A BNCC pôde ajudar a questionar mesmo, assim, e dar essa, né, para mim trouxe a avaliação como algo mais concreto e ela, tipo, e indissociável do objetivo de ensino, assim. A partir do momento que eu não tenho clareza dos objetivos e do que eu estou ensinando, essa avaliação fica mais subjetiva. E a base, eu acho que traz esse contraponto. Não, você tem agora uma clareza sobre onde você quer chegar. Né? E a partir disso, acho que dá para a gente pensar em avaliação, sim. Eu não acho que é um super documento que resolve a avaliação, né? Mas eu acho que ela ajuda a estruturar e organizar. Mas eu acho que a BNCC foi dando essa outra dimensão, porque é isso, é um documento que trouxe ali objetivos de ensino agora mais claros, beleza, e aí, vai acabar aí? Não, né? Esses objetivos foram alcançados, aí a gente tem que pensar na avaliação.